Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de Volta a Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre um estudo que é muito interessante, é o famoso Efésios 6, ali onde fala da armadura que o Criador nos dá, né? Bom, antes de começar esse estudo, eu queria dizer para vocês que o nosso blog está no ar e eu peço que vocês vão lá, visitem o nosso blog, tem estudo novo lá, toda semana eu coloco estudo novo lá. Inclusive tem um estudo novo que eu coloquei ontem lá. E para você que está chegando agora, algumas pessoas têm me dito que não está recebendo as notificações, como sempre. Então eu peço que você sempre volte aqui no canal para olhar o vídeo novo. A gente tem postado vídeo de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. E algumas pessoas perguntaram que via apenas 5 vídeos. Você tem que clicar nesse nomezinho que está em cima aí, vídeos ou playlist, para poder enxergar todos os vídeos do canal. Bom, eu peço também que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá um like, deixa um comentário aí pra gente, sugere pra gente aí o que você acha. E vamos lá. Bom, essa é uma passagem onde é muito comum ser usada aqui como a armadura que você deve tomar. Bom, o que as pessoas não sabem é que o Rabino Shaul, né, que a gente chama de apóstolo Paulo, ele está falando de coisas que já foram ditas, tá? No geral, o Rabino Shaul, ele está sempre falando de escrituras que estão lá no que a gente chama de Tanakh, conhecido como Velho Testamento. Ele está sempre fazendo essa referência. O grande problema é a falta de conhecimento, né, dos estudos de Paulo, tá? E aqui não tem como eu falar de Paulo sem antes citar o que o apóstolo Pedro nos chamou a atenção lá naquela época em que a igreja de Jerusalém ela estava no auge, era ela que estava à frente, né? Ainda não tinham passado aquela ideia de que Roma é que era a representante, né? Depois modificaram isso, né? Homens modificaram, mas a igreja de Jerusalém nunca deixou de existir. O que houve foi um racha, e eu sempre falo aqui desse racha. Então, só que naquela época em que Pedro estava vivo, em que Paulo estava vivo, Pedro já nos chama a atenção para essas mudanças que viriam, né? E não tem como eu falar do apóstolo Paulo sem antes citar o que Pedro fala lá no seu capítulo 3 de 2 Pedro, que ele fala o seguinte, a partir aqui do versículo 15, né? Então 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15, que ele fala o seguinte: lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Aí entra no versículo 16. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Observe que nesta época aqui, Pedro já está chamando a atenção para pessoas que não compreendiam, eram ignorantes, nunca tinham estudado a cultura de Israel, não conhecia os livros da tradição ali israelita. E, claro, Paulo ele fazia parte do Sanhedrin, do Sinédrio. Paulo ele teve mestres, ele era muito culto na questão da cultura. E se as outras pessoas não tinham conhecimento que Paulo tinha, ficava perdido do que Paulo estava falando. Tá? É disso que Pedro está falando. Agora observa no versículo 17 o que Pedro vai falar aqui, dando continuidade. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados para erro de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura.
porém continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Aí ele fecha o livro de 2 Pedro. Então, assim, nesse período aqui, as pessoas já estavam distorcendo o que Paulo falava. Claro, se você não sabe do que ele está falando, no geral, as pessoas têm uma soberba e não querer buscar, aprender, conhecer e tira suas próprias conclusões. Era isso que estava acontecendo aqui. E a gente sabe que após aqui a morte dos apóstolos, né, ali em 98, logo depois de Yeshua, um camarada chamado Inácio de Antioquia, né, ou Antioquia, ele foi o responsável por separar a igreja com os gentios da igreja de Jerusalém, né? Então, assim, é parte da história que poucos conhecem, mas que nunca é tarde. Então, vamos lá. Vamos entrar agora nesse estudo de Efésios, né? Porque primeiro eu tinha que citar Pedro para chamar a atenção de vocês sobre essa questão de que pessoas já distorciam o que Paulo ensinava desde aquela época. Então, assim, Efésios 6, muito famoso, muito usado aí para poder as pessoas se investirem dessa armadura, mas poucos sabem a origem disso, poucos entendem o que realmente Paulo está querendo dizer aqui. Então, assim, a partir do versículo 11, Efésios 6 fala: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Versículo 12, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Versículo 13, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calce como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Versículo 17, receba a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com a coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Então, assim, observe que alguns verbos aqui eles estão no futuro, né? Estão fazendo referência ao futuro. Por exemplo, assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Outra coisa é que ele fala assim, portanto, estejam preparados. Parece que você deve se preparar para algo futuro, tá? Bom, existe um livro chamado Chochomat Shlomo, que significa a sabedoria de Salomão, tá? Esse livro ele não faz parte do cano da Bíblia, nem judaica, nem cristã, por um motivo. Esse livro ele estava na Septuaginta, aquela versão em grego que tinha, e todos os livros que não foram encontrados em hebraico, eles não entravam no cano, né? Tá. Existe uma discussão se de fato foi Salomão que escreveu, se não foi. Alguns alegam que foi um judeu que escreveu ali um pouco antes da vinda de Yeshua, tá?
Só que assim, esses estudos, na verdade, eles se baseiam em quê? Porque eles acham que o grego é muito bem escrito, né? E falam, não, isso aqui não foi feito daquela época. Mas o grande problema é que em alguns trechos dessa tradução do grego da Septuaginta, há erros grosseiros no sentido de entendimento, como se no momento da tradução do hebraico para o grego se perdeu o entendimento, como muitos que eu mostro aqui. Tá? Essa mesma estudo que diziam que o livro não tinha sido escrito em hebraico, eles também atribuíam ao livro de Enoque, né? O Sefer Hanoch, né? É o livro de Enoque. Eles falavam a mesma coisa. Não, a escrita era muito bem feita, tal, apesar de haver alguns erros ali de tradução em sentido que a gente percebia que não foi daquela língua. Tentaram traduzir e erraram de alguma forma. Até então, o livro de Enoque também era tido como um livro que não tinha sua versão em hebraico, tal, até o dia em que foram encontrados fragmentos lá nas cavernas de Qumran, que é os chamados manuscritos do Mar Morto, e sim, tinha lá um fragmento em hebraico do livro de Enoque. Então, assim, essa teoria de que porque o grego estava muito bem escrito, ele não é verdade. O livro de Enoque já mostrou isso. Então, vamos lá. Mas o livro Rochomat Sholomon, ele é usado, ele é tido, sim, como parte da cultura ali de Israel. E é justamente desse ensino, desse livro, a que Paulo está se referindo. Tá? Se você for no livro de Rochomat Sholomon, no seu capítulo 5, você vai ver que a passagem fala do dia do juízo, está falando dos dias futuros, tá? E não tem como, eu vou ter que ler o capítulo aqui, e nesse capítulo vai trazer o entendimento do que Paulo está falando. Então, no livro, né, Sabedoria de Salomão, capítulo 5 fala: no dia do juízo, os que são corretos enfrentarão sem medo aqueles que o haviam perseguido e que tinham zombado dos seus sofrimentos. Quando os maus os virem, tremerão de medo e ficarão espantados e admirados ao vê-los sãos e salvos. Arrependidos, eles conversarão entre si, cheios de aflição, gemerão e dirão uns aos outros: era deles que nós zombávamos antigamente. Como fomos tolos, falando mal deles. Pensávamos que a vida deles era uma loucura e que sua morte tinha sido uma desgraça. Como é que agora eles são considerados filhos de Deus? Como é que fazem parte do povo de Deus? Fomos nós que saímos do caminho certo. A luz da justiça de Deus não brilhou sobre nós, e para nós o sol não nasceu. Andamos sem parar nos caminhos da maldade e da perdição. Corremos sem rumo por desertos que não tinham estradas, e não acertamos com o caminho do Senhor. O que foi que ganhamos com as coisas que nós fazíamos ficar tão vaidosos? Que proveito tiramos da nossa riqueza, de que tanto nos orgulhávamos? Tudo isso desapareceu como se fosse uma sombra, como um boato que a gente esquece depressa. Foi como um barco que abre caminho pelas ondas do mar. Depois de passar, não deixa para trás nenhum sinal que mostre que ele passou por lá. Foi como um pássaro que voa no ar e que não deixa nenhum sinal do seu voo. As suas asas batem fortemente no ar leve, abrindo um caminho por onde ele passa, mas não fica nenhuma prova de que ele voou por ali. Foi como uma flecha disparada na direção do alvo. Ela rasga o ar, que logo se junta de novo, de modo que ninguém pode ver o caminho que ela seguiu. Assim somos nós. Mal nascemos, desaparecemos e não deixamos nenhum sinal das nossas boas ações. Fomos destruídos pela nossa maldade. Na verdade, a esperança dos maus é como a palha que o vento leva, como a espuma leve que a tempestade espalha no mar, como a fumaça que o vento faz desaparecer, como a lembrança de um hóspede que ficou na nossa casa um dia só. Mas os que são corretos vivem para sempre e recebem do Senhor a sua recompensa.
O Altíssimo cuida deles, porque com a sua mão direita ele os protege, com o seu braço ele os defende. Portanto, eles receberão uma linda coroa. O Senhor lhes dará uma bonita coroa. O Senhor vestirá a sua ira como a armadura e usará como as suas armas tudo aquilo que ele criou. Ele vestirá a couraça da justiça e o seu julgamento justo lhe servirá de capacete. A sua santidade será o seu forte escudo. Ele afiará a sua espada da sua ira furiosa, e o mundo inteiro lutará ao seu lado contra os insensatos. Como flechas atiradas pelo arco bem esticado de um arco, os raios sairão das nuvens e voarão direto para o alvo. Então observe, a gente vê aqui que essa passagem ela está fazendo referência a coisas futuras. E a gente vê claramente aqui, no versículo 17, que ele fala, portanto, eles receberão a linda coroa e o Senhor lhes dará uma bonita coroa. Aí ele fala que o Senhor vestirá a sua ira como armadura e usará as suas armas, e usará como as suas armas tudo aquilo que ele criou. Ou seja, tudo aquilo que ele criou vai lutar ao lado do Eterno. Ele vestirá o que? A couraça da justiça, e o seu julgamento justo lhe servirá de capacete. Capacete da justiça. A sua santidade será o seu escudo, e ele afiará a espada da sua ira furiosa. A gente vê as mesmas coisas que Paulo está fazendo referência. E lógico, aqui fala que o Eterno nos usará para lutar ao lado deles. É por isso que o apóstolo Paulo ele está falando, prepare-se para o dia em que vocês lutarem contra o mal. E mais, agora a gente vai para o livro do profeta Ishaiah, que é Isaías, no seu capítulo 59, versículo 17. E olha o que é que a gente encontra lá. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Ele aqui, Isaías 59, 17, fala que ele vestiu-se da justiça como de uma couraça, ou seja, a couraça da justiça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Não são as mesmas coisas que Paulo está falando lá? E aí você vai para Isaías 11, 5, e aqui ele fala, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Você vai para Isaías 52, 7, e ele fala, como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama as boas novas e anunciam a salvação. Não é exatamente isso dos calçados que Paulo está falando, dos calçados da paz? Então, na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando são de coisas que estavam lá no Antigo Testamento. São de coisas, de livros que estão na cultura de Israel. E se você não entende do que ele está falando, você fica perdido, você fica sujeito a tirar conclusões, como o apóstolo Pedro fala. Você vai fazer, por você ser ignorante naquele conhecimento, você vai distorcer o que Paulo fala para a sua própria perdição, tá? No próximo vídeo, eu vou trazer o estudo do significado de cada uma dessas coisas da armadura. Mas o estudo de hoje era para mostrar para vocês que o apóstolo Paulo ele não está inventando uma coisa nova. O apóstolo Paulo está citando coisas que já estavam na cultura e coisas que já estavam nas escrituras. O que falta é a gente fazer as conexões e se aprofundar. Eu peço que vocês visitem lá o nosso blog e mais uma vez deixe o like se esse vídeo foi construtivo para vocês. E até o próximo vídeo, que é a continuidade desse, onde eu vou trazer a explicação de cada uma dessas peças da armadura, tá?
para vocês entenderem mais profundamente o que cada uma significa. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.